Boa noite, irmãos. São os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! É uma alegria muito grande estar aqui neste dia, uma festividade muito linda, muito bela. E eu estava aqui ouvindo as histórias, falando das histórias, quando começou. E eu comecei a imaginar quando começou esse trabalho, porque Deus faz assim, Deus começa a mostrar coisas que nós não vemos, mas Ele sabe o que vai acontecer assim. Ele sabe o que tem preparado, Ele sabe aonde vai chegar aquela obra. Deus, Ele olha além da curva, Deus, Ele olha além do nosso tempo. E eu já ouvi o pastor falando que aqui era uma garagem, né, um telhado, e fico imaginando como era. Fiquei pensando como deve ter sido. E eu comecei a pensar que Deus tem feito, eu vi o tema que vocês escolheram, um versículo tão belo, que fala tanto aos nossos corações, que é um versículo que nos incentiva a querermos mais o Senhor Jesus, quando ele fala que temos para nenhum lugar ali, Senhor, apenas onde o Senhor está, pois o Senhor é o Filho de Deus vivo. E eu lembrei de um texto do livro de 1 Pedro, capítulo 2, e Deus então vem falando ao meu coração e vem mostrando o que Ele tem feito no seu povo. O que aconteceu aqui há 12 anos atrás, talvez um pouco mais, quando começou o trabalho, começou o coração, é porque Deus estava cumprindo a sua palavra. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de pronunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus fala que nós somos uma nação santa, um povo escolhido, uma propriedade exclusiva de Deus. Mas sabe por que a Bíblia fala disso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus? Porque quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a entender a história do povo de Israel, começamos a ver como Deus começou a trabalhar com o povo de Israel, nós voltamos lá atrás, lá no Egito, e nós olhamos para o Egito e olhamos um bando de escravos. Um povo que estava lá há mais de 400 anos, e a Bíblia diz que eles ficaram lá 430 anos para sair do Egito. E eles estavam lá, eles não tinham mais expectativas, não tinham mais esperanças, não tinham mais nada para sair. E Deus foi lá e levantou um servo dele, ele levanta Moisés para tirar aquele povo, cumprindo a sua palavra que ele disse a Abraão, que faria ter de Abraão uma grande nação, mas que primeiro aquela nação ficaria 400 anos como escravo, em terra estrangeira. Então Deus começou a trabalhar naquele povo. Eu comecei a imaginar como deve ter sido, porque Deus faz todas as pragas, coloca lá a Páscoa, e de repente Deus fala para Moisés: olha, quando você sair daí, vocês vão sair com tudo, com dinheiro, com riqueza, com tudo. E eles não saíram de lá para pegar, ir para aqui Alcântara, para São Gonçalo, para Niterói, não. Eles não foram atravessar a ponte de Niterói para ir para o Rio de Janeiro, para os shoppings e comprar nada. Eles ganharam ouro, ganharam tudo que tinha dos outros egípcios, a Bíblia relata isso. Mas para que tanto dinheiro? Para que tanta coisa? Porque Deus tinha um plano preparado para aquele povo. E Deus então tira aquele povo do Egito e eles começam a sair, eles atravessam o mar e eles se deparam com um grande deserto. Imagina você andando num grande deserto, cheio de riqueza, cheio de coisas, e não pode gastar nada. Não existia shopping naquela época. Não tinha iPhone, não tinha guitarra, não tinha nada que a gente tem hoje. O que ia fazer com tanto ouro? Deus tinha algo preparado para aquele povo. E Deus começa a mostrar o que Ele quer fazer com o seu povo quando Ele olha para um lugar onde nós não vemos. Quando Ele olha para um carro, você olha lá e talvez seja só um telhado onde guarda na frente do caminhão. Quando Ele olha para um local que você olha assim e fala assim: mas será que aqui vai dar alguma coisa? E Deus começa então a preparar tudo, e você não entende por que Deus faz aquilo. Eu imagino quantas coisas o pastor passou aqui, a igreja passou quando começou, poucos membros, poucas pessoas, talvez até iniciando apenas com a família. E Deus começa a trabalhar, e Deus começa a falar, e tem horas que a gente chega em casa, pastor, e a gente fala: Senhor, é aqui mesmo que o Senhor quer a gente. Não é verdade? É aqui que o Senhor quer. E a gente convida, alguém se converte, daqui a pouco ela vai embora, e ela some, e ela daqui a pouco vem o outro, e diz: fala, mas Senhor, é aqui que o Senhor quer. E 12 anos depois a gente começa a olhar, a gente começa a entender porque Deus olhou para a gente e falou: você vai sair de lá, você vai para um lugar que eu estou mandando você, e você vai andar pelo deserto, você vai passar por dificuldades, mas você está levando com você uma riqueza. O povo de Israel levou o ouro que o Egito tinha, mas nós levamos o Senhor Jesus. Eles não conheciam Jesus ainda. Nós conhecemos a palavra que salva, nós conhecemos o tema: para onde iremos nós, só que tens a palavra de vida. O que as pessoas precisam ouvir é desse Senhor Jesus. É por isso que
que a Bíblia diz que nós somos um povo eleito, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas para proclamarmos a salvação às pessoas, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou lá no passado, lá atrás, há 12 anos atrás, vocês para começarem o trabalho, para anunciar as boas novas às pessoas que não conhecem. Foi isso que Deus fez. E Deus faz assim, Deus faz umas coisas, se você parar e pensar, fala, Deus parece que é louco, porque eu não consigo entender. A Bíblia diz que em determinado momento, após Jesus ter sido levado aos céus, o pessoal estava lá pregando, havia uma perseguição, e o Filipe sai para pregar, e muitas pessoas se convertendo, e o Espírito Santo fala para Filipe, sai onde você está, e vai para uma estrada, e vem de Gaza, vai até o Egito, e não tem ninguém. Está lá em Atos, você pode observar isso. Ele fala, não tem ninguém nessa estrada. E Filipe simplesmente vai até lá. E quando ele chega, tem uma carruagem passando, um homem, lembra, Isaías, ele não sabe entender. E aquele homem era um homem importante, de uma rainha, um oficial do tesouro da rainha. E ele está ouvindo o profeta Isaías, e ele fala, você entende? Você lê? E ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe senta, explica, e ele fala, e tem água, eu posso me batizar? E ele se batiza, a gente nunca mais ouviu falar do grupo da rainha de Candace, mas ele foi para a África, foi para o Egito, ele levou o evangelho para lá. Deus é assim, Deus olha para um lugar onde não tem nada, às vezes Deus olha para um simples telhado, onde as pessoas